Olá pessoal, hoje o tema da nossa videoaula vai ser a glicólise. Bom, primeira coisa que a gente pensa seria, o que é a glicólise? Falando de uma maneira bem simples, a gente pode falar que a glicólise seria a quebra da molécula da glicose, até pelo próprio nome, lise, quebra. Glicose. Mas a gente pode especificar um pouco mais e falar sobre os produtos que são formados. Então a gente tem, nesse conjunto de reações, a quebra dessa molécula de glicose com produção de piruvato, ATP e NADH. O piruvato é extremamente importante se a gente for pensar ainda no metabolismo aeróbio nas reações do ciclo de Krebs. Além disso, nós temos o ATP, que é considerado a nossa moeda energética, e também nós temos o NADH, que é um carregador de elétrons que vai ter grande importância, principalmente quando nós falamos na cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. A glicólise, ela é um tipo de reação, um tipo de via que vai acontecer em todas as células e, no caso, tanto em organismos eucariotos quanto organismos procariotos, de forma que ocorrem sem a dependência de oxigênio, diferente de outras etapas, de outras vias da respiração celular. Quando nós falamos da glicólise, nós temos que falar das reações que acontecem na glicólise. Então, a gente tem um conjunto de 10 reações que acontecem de formas sequenciais que vão ser responsáveis pela quebra da glicose. Essa quebra, essas reações, elas podem ser divididas em 2 estágios. Então, as 5 primeiras reações elas vão estar em um dos estágios e as 5 últimas reações vão estar no outro estágio. Falando de uma forma mais clara, nós temos que a gente teria o estágio 1, que seria o estágio preparatório, no qual a gente tem a quebra da glicose em 2 moléculas de 3 carbonos, não ocorrem reações de óxido-redução e ocorre um gasto de 2 moléculas de ATP. O segundo estágio, ou o estágio de conservação de energia, ou o estágio de pagamento, ocorrem reações de óxido-redução e também tem a produção de 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Para a gente entender melhor, a gente tem que tentar especificar e entender as 10 reações. Então, com isso, nós vamos falar um pouco agora sobre essas 10 reações. A gente tem, inicialmente, uma primeira reação, que essa primeira reação ela é a fosforilação da glicose. Então, a glicose ela entrou na célula, e aí, a partir do momento que a glicose entra na célula, a gente tem uma fosforilação no carbono 6 dessa glicose, com a atuação da enzima hexocinase e a transferência do fosfato que estava no ATP para a glicose. Com isso, a gente tem um gasto de uma molécula de ATP e formação de ADP. Essa primeira reação ela tem uma grande importância, principalmente para manter essa glicose dentro da célula, considerando que não existem receptores específicos para a forma fosforilada da glicose, ou seja, a glicose 6-fosfato. Além disso, a gente tem que essa transformação, essa fosforilação, vai facilitar o acontecimento das próximas reações. Com isso, nós temos a reação 2, que é uma reação que ocorre uma isomerização. Então, um rearranjo de grupamentos. Então, a gente tem a glicose 6-fosfato sendo isomerizada a frutose 6-fosfato. Então, a gente tem um aldeído, que seria a glicose 6-fosfato, sendo transformado para uma acetona, que seria a frutose 6-fosfato. Aqui nós estamos vendo a estrutura em anel de cada um, de forma que a gente tem estruturas diferenciadas até por um ser um aldeído e formar um anel com 6 lados, e no caso a frutose 6-fosfato ser uma cetona, formando um anel com 5 lados. Dando continuidade, a gente tem uma reação que seria a reação 3. A reação 3, a gente tem uma fosforilação da frutose 6-fosfato
No caso, a gente tem a transferência de um fosfato do ATP para essa frutose 6-fosfato, que se transforma em frutose 1,6-bifosfato. Então, se a gente teve a transferência do fosfato do ATP para a frutose 6-fosfato, a gente tem um gasto de uma molécula de ATP. Então, nessa etapa, a gente teve outro gasto de ATP. Dando continuidade, nós temos a reação 4. A reação 4, a gente tem a quebra, ou seja, a clivagem da frutose 1,6-bifosfato em dois componentes de 3 carbonos. Um deles é a dihidroxiacetona fosfato, que tem uma estrutura de cetona, e o gliceraldeído 3-fosfato, que tem uma estrutura de aldeído. Por fim, nós vamos ter a reação 5, que nessa reação a gente tem a interconversão dessas trioses fosfatos que foram formados. Ou seja, a dihidroxiacetona fosfato pode se transformar no gliceraldeído 3-fosfato e vice-versa. Na prática da glicólise, o que mais acontece seria a dihidroxiacetona fosfato se tornando o gliceraldeído 3-fosfato. Com isso, nas próximas etapas, nas próximas reações, nós vamos ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, de forma que essa etapa vai ser o fim da fase preparatória. Se nós formos analisar bem, até agora a gente teve só gasto, né? Então, até o momento a gente teve gasto de 2 moléculas de ATP. E como já foi falado, a produção vai ocorrer no estágio de pagamento, onde aí sim vai ocorrer essa produção de ATP. Com isso, nós podemos iniciar a nossa reação 6, que seria a nossa primeira reação da fase de pagamento. Lembrem-se que tudo aqui é dobrado. Didaticamente, nós colocamos só uma reação aqui, mas estaria acontecendo a reação com 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Nessa reação 6, a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato sendo oxidado. Com isso, sempre que alguém é oxidado, alguém é reduzido. O gliceraldeído 3-fosfato, ele teve uma reação ali com fosfato anorgânico, adquirindo um fosfato, sendo transformado em 1,3-bifosfoglicerato, ou seja, a adição de fosfato ao carbono 1. Como eu falei, sempre que alguém é oxidado, alguém vai ser reduzido. Quem foi reduzido aqui foi o NAD, que foi reduzido a NADH, que é uma molécula extremamente importante. Com isso, nós podemos prosseguir para a reação 7. Na reação 7, a gente vai ter a transferência de um fosfato que estava no 1,3-bifosfoglicerato para o ADP, formando ATP e 3-fosfoglicerato. Então, lembrando que é dobrado, então a gente vai ter 2 moléculas de ATP sendo formadas. Podemos prosseguir, então, para a reação 8. Na reação 8, ela é bem simples, que ocorre a conversão do 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Então, a gente tem um rearranjo com a mudança do grupo fosfato do carbono 3 para o carbono 2. Na próxima reação, que é a reação 9, a gente vai ter uma desidratação do 2-fosfoglicerato com a perda de uma molécula de água, formando um composto chamado fosfenolpiruvato. Por fim, nós vamos ter a nossa reação 10, que ela vai ser uma transformação do fosfenolpiruvato a piruvato. Então, a gente tem um fosfenolpiruvato, ele vai perder o seu grupo fosfato. Esse grupo fosfato vai se ligar ao ADP, formando o ATP. Além disso, a gente tem a formação do piruvato. Então, esse seria o fim das nossas reações da glicólise. Quando a gente começa a analisar, nós temos alguns produtos que foram formados na glicólise, como já foi falado. Então, só para a gente gravar melhor isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os produtos sendo 4 moléculas de ATP no total, 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de piruvato. Só que aí a gente tem que começar a pensar na questão do saldo. Qual que seria o saldo de ATP na glicólise? Então a gente vai ter um gasto. Esse gasto ocorre na fase preparatória da glicólise. Como vocês puderam ver durante a aula,
foram gastos 2 ATPs na fase preparatória. Dando continuidade, a gente tem a produção de ATP na fase de pagamento. Então, a gente teve a produção de 4 moléculas de ATP. Então, se a gente for fazer a questão do somatório e verificar qual seria o saldo, o nosso saldo da glicólise vai ser 2 moléculas de ATP. Então, a glicólise ela vai ter um saldo de moeda energética de 2 ATPs. A gente pode pensar que isso seria uma quantidade baixa, mas a glicólise ela também produz outros componentes que vão ser extremamente importantes no metabolismo. Então, aqui a gente pode falar da importância dos outros produtos. Então, a gente tem o NADH. O NADH ele vai ter importância principalmente na geração de ATP por causa da entrada na cadeia de transporte de elétrons. Além disso, a gente vai ter os piruvatos, os 2 piruvatos que são formados, que vão ter uma grande importância para participar de reações. Então, a gente vai ter reações desde a participação na fermentação, principalmente em situações de hipóxia e alguns micro-organismos que vão utilizar a fermentação, ou ainda, esses piruvatos eles vão entrar na respiração aeróbia, seguindo um ciclo de Krebs, e também a fosforilação oxidativa. Então, a gente já vê que a glicólise é uma via de grande importância no metabolismo. Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam o nosso conteúdo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, até mais, pessoal.